nós vamos agora terminar aquela nossa série lá atrás. Zoar o capitalismo nunca envelhece, nunca perde a graça. Isso aqui não é zoeira, tá? Isso é bem sério, essa conversa é séria. E chegamos ao último. Peraí, viabilizando que a vida religiosa seja uma opção não capitalista de vida. Por muitos milênios, a vida religiosa foi, pelo menos teoricamente, uma opção de vida que poderia ser adotada ao invés de depender do trabalho na roça, no comércio, em expedições ou no exército. Mesmo o cristianismo por meios como o ascetismo trouxe a muitas pessoas no passado a possibilidade de viver uma vida não capitalista, dependente não do lucro ou do salário de um emprego árduo, mas sim de doações de fiéis. Isso aí ficou meio anacrônico, né? Porque, tipo, ascetismo realmente período não era no período capitalismo. Depois do capitalismo ficou difícil você ser uma pessoa asceta. Claro, tirando os monges e tal, mas ainda assim os monges dependem de doação. Então, assim, eles dependem de dinheiro de qualquer forma. Hoje isso parece ser algo do passado. O próprio sacerdócio, no caso de vertentes cristãs como o pentecostalismo, se tornou um trabalho orientado pela lógica capitalista do lucro e da acumulação de dinheiro e bens materiais. Os fiéis não doam o dízimo mais tanto por amor a Deus, mas sim como um pagamento obrigatório, uma forma de barganhar com o divino, a aquisição de casa, carro, novo emprego, mais sorte na vida, saída para situações difíceis, etc. E mesmo a vida ascética católica desapegada do ganho de dinheiro parece estar perdendo a atratividade e a razão de existir no mundo em que a vida orientada por valores religiosos tem sido substituída, mesmo no coração dos próprios fiéis, pelo culto ao dinheiro, pelo apego fanático ao ter em detrimento do ser. Ou seja, está cada vez mais inviável ter uma vida não capitalista por meio do ascetismo religioso nas sociedades ocidentais. O capitalismo se torna ainda mais poderoso e onipresente do que as próprias religiões. Isso é outra coisa que se eu parar para falar, eu vou ficar uma hora aqui falando. Então, eu não vou entrar muito no mérito disso aqui, não. Mas, de fato, você tem visto isso, né? O capitalismo está se conectando de novo à religiosidade, porque é uma forma de você aceitar que o capitalismo é o que é, porque, enfim, a gente, enfim, está cercado por ele, né? Então, e a religião ajuda nesse ponto, até não só pela questão da teoria da prosperidade, né? Da teologia da prosperidade, mas que agora tem até uma evolução disso aí, que eu, enfim, nem lembro agora. Mas pela questão mesmo de que, tipo, cara, se você não conseguiu, é porque Deus não quis, sabe? Não é porque o capitalismo quer te ferrar, não, é porque Deus não quis. Ou, enfim, né? Fala assim, vontade de Deus, Deus escreve certo por linhas tortas, aquela coisa. E aí é uma coisa muito, muito delicada, porque isso mexe realmente com a vida das pessoas e assim, eu acho isso muito cruel. Eu acho isso cruel demais. Então, assim, eu vou evitar me prolongar em relação a isso aí, mas é isso, né? Se você se apega a uma religião porque a sua vida tá uma bosta, tá na hora de repente inverter essa lógica aí, né? Vamos pensar que de repente sua vida tá uma bosta, mas não é a religião que vai resolver. De repente sua vida tá uma bosta, independente da religião conseguir te dar uma esperança, porque não vai te dar uma esperança, mas ela vai te frustrar, porque o problema não tá lá, a solução do problema não tá lá, né? Você tem que voltar para o que está causando a sua vida bosta. Volta para a causa do problema e não tenta uma solução que não vai resolver, sabe? É isso. E tem um bônus, né? Manipulando o conceito de liberdade para torná-lo tolerante a diversas formas de servidão. Isso aqui tem acontecido demais. Vamos ver aqui. Está muito claro diante dessas 10 formas pelas quais o capitalismo tolhe a liberdade dos seres humanos que os seus defensores manipulam o conceito de liberdade para torná-lo tolerante a diversas formas de submissão. Afirma-se como nesse ensaio de Milton Friedman sobre a relação entre capitalismo e liberdade, vou botar aqui,
Capitalismo e Liberdade, Milton Friedman, sobre a relação entre capitalismo e liberdade, que a liberdade econômica seria indispensável para a liberdade política, que é definida por ele como a ausência de coerção de um homem em geral, né, sobre seu semelhante. Só que temos visto as consequências do exercício dessa liberdade econômica por parte dos empresários e elas não fornecem nada, e elas não favorecem em nada as liberdades individuais, enquanto possibilidade de vivermos longe da coerção imposta por outrem. Complicado isso aqui, né? Vamos tentar trocar em miúdos isso aqui. Quando eles falam de ter liberdade econômica é essencial, né, é indispensável para ter a liberdade política. O que é a liberdade política? É a liberdade de você tomar decisões sem a influência de outras pessoas, né? Então você falar em liberdade política, a primeira coisa que você pensa é em eleição, né? Eu votar em quem eu quero, mesmo independente de achar que aquela pessoa vai ou não ganhar. Porque a gente pensa muito nisso. Vou votar nessa pessoa, voto útil, aquela coisa. Só que assim, o ideal seria você votar em quem você acredita, né? Só que é difícil também, porque muita gente acredita nos políticos que ficam falando mentiras, né? E por quê? Porque, na verdade, o acesso à verdadeira informação não acontece, né? Então, meio que, sei lá, não é bem assim. Porque, assim, a gente tem a liberdade econômica para certas pessoas, né? Uma minoria, uma elite, entre aspas, que elite não é bem a palavra, né? Essa minoria super favorecida que tem liberdade econômica, ela tem liberdade política porque ela tem acesso ao conhecimento, né? Que não necessariamente é ligado à liberdade econômica. O problema é que o contrário, quem não tem liberdade econômica não tem liberdade de ideologia, porque ela está sujeita à influência dessas pessoas que detêm a liberdade econômica, né? Você inibe o acesso à informação de verdade. Mas você tem acesso à liberdade, à informação através do celular, só que assim, tudo isso é manipulado, né? Tudo isso é manipulado, infelizmente. Então a gente não pode dizer que a gente, né, igual tem os teóricos da conspiração, assim, eles não querem que você saiba. Realmente, eles não querem que você saiba, só que assim, aquela pessoa também não sabe de nada. Como é que ela sabe, né? Se eles não querem que a gente saiba, essa pessoa também não vai saber. Só quem sabe são as pessoas lá que estão controlando toda a situação. De forma alguma eles vão permitir que um TikToker qualquer descubra, né? E também a teoria da conspiração é meio estranha, mas enfim. No mercado livre, que tem sido defendido por indivíduos como muito grandes empresários e o governo Temer, isso aí é antigo, hein? O que acontece é que os trabalhadores são privados de quase todas as suas liberdades, como a de viver de maneira não capitalista, a de aproveitar o tempo livre de acordo com vontades verdadeiramente próprias, a de trabalhar sem ser submisso às autoritárias normas de sua empresa, e são submetidos à coerção dos patrões, da hierarquia organizacional das empresas, da publicidade, dos marqueteiros, dos políticos de direita, do organismo macrosocial capitalista como um todo, e por aí vai. Está bem evidente que nesse sistema socioeconômico e moral que dizem ser o mais livre existente, a servidão é tão ou ainda mais pesada do que na Idade Média. De novo, eu não gosto dessas comparações com a Idade Média, porque era um outro contexto, era um outro grupo de pessoas, era um número bem menor de pessoas, as informações conseguiam ser apuradas, né, melhor, né? Não dá para você comparar de qualquer forma. Independentemente disso, a gente sabe que um servo da Idade Média trabalhava menos do que um CLT. Ou mesmo, falando em CLT, errado, né? Falando em CLT, porque assim, até mesmo o empreendedor, entre aspas, uberizado, trabalha muito mais ainda, muito mais, sabe? Então, assim, a gente trabalha mais do que um servo na Idade Média. Isso não faz o menor sentido.
Tinha gente passando fome. Sim. Tinha gente morrendo de doenças. Sim. No que isso é diferente de hoje? A diferença, sabe qual? Hoje em dia a gente tem medicina desenvolvida. Hoje em dia a gente tem produção de alimentos que mais do que supre a necessidade mundial. Por que que a gente trabalha tanto e não tem acesso, muitas vezes, a essas coisas? Eu tô falando só de comida e saúde. Só. Alimentação e saúde. Sabe? Apesar de toda a discrepância que é, apesar de todo o absurdo que é você tentar comparar a idade contemporânea, eu não sei se estamos na idade contemporânea, historiadores me ajudem, ainda estamos, quer dizer, não é a idade moderna mais, tá? A idade contemporânea, até onde, quer dizer, até 30 anos atrás, pelo menos, e não dá para comparar realmente a idade média com a idade atual, com o momento atual, em termos de historiografia mesmo, né? Básica. Sim, são momentos diferentes, situações diferentes, contextos diferentes, mas uma coisa, se a gente conseguir isolar, é essa, né? Uma coisa que a gente consegue isolar é essa. As pessoas trabalham mais hoje, não faz sentido. Se a vida era pior na Idade Média, aí vão dizer isso, né? Vão dizer assim, porque os servos trabalhavam pouco, né? Ai, mas pelo menos eles tinham acesso à comida. Quem trabalhava, quem, né? Enfim, quem tinha condição de trabalhar, de produzir, de plantar lá no seu terreninho, tinha comida, tinha acesso à comida. Não tinha acesso à saúde porque também não tinha nem saúde, né? Para eles poderem fazer, para eles poderem regular. Não se tinha medicina formal, né? Enfim, complemento. Porque os ricos também não são livres no capitalismo. Ah, eu quero isso aqui, tá? Isso aqui depois eu faço. Tá na hora de dizer tchau. E é isso, gente. Para quem ficou até o final, agradeço. Muito obrigada. Eu sei que é muito difícil, às vezes, aturar, principalmente porque esse negócio tá piscando, tá bem chato. Então, para quem tancou, valeu. Obrigadão. Eu vou ficar por aqui. Valeu, falou. Fui.